Boa noite a todos aqueles que aqui estão, aqueles que assistem desde casa, que possam sentir-se abraçados por Deus. Antes de começarmos a mensagem, também dar um anúncio para aqueles que estão lá em casa, que têm crianças. No momento da semana de oração, no momento da mensagem, há sempre um momento para as crianças, quem podem vir trazer as crianças, porque haverá sempre um programazinho para elas ali na sala das crianças. Por isso, aos pais que ficaram em casa para não trazer os filhos, podem trazer os filhos, as crianças, os netos. Quanto mais crianças, as monitoras agradecem. Não é? Então, estão todos convidados. Muito bem. Não sei se foi esta semana, se foi a semana passada, o irmão Lino partilhou, eu peço desculpa, irmão Lino, partilhou um vídeo em que mostrou um simples desenho animado. Um desenho animado, creio que às 7 da tarde de um domingo, e a determinado momento o desenho dizia assim, eu não vou dizer tudo o que foi dito, mas só tem esta frase que fiquei alarmado. Então tu és trans? Sim. Ah, não és transformer. Não, sou transgênero. E depois passa ali uns minutos a apresentar a ideologia. Quando eu olhei para aquele vídeo, o primeiro pensamento que vem à cabeça, qual é? Estamos no fim dos tempos. Olhamos para vários sinais, muitas vezes nós olhamos já para tremores de terra e achamos normal, achamos tudo normal, vemos catástrofes e é tudo normal, porque estamos a entrar, como foi falado pelo irmão Lino, os nossos ossos estão a ficar secos. Mas é verdade que quando olhamos para estas coisas, apesar de serem, já fazem parte desde que nascemos, é verdade que nós temos que olhar para estas coisas como sinais, as coisas estão cada vez mais frequentes, mais intensas, mas mostram e apontam para um simples acontecimento. Qual é esse acontecimento? Jesus está a voltar. Esta é a realidade. Esta é a nossa esperança. Nós somos adventistas porque acreditamos e temos a esperança que Jesus vai voltar. Não pensemos que Jesus vai voltar daqui a 400 anos, daqui a 40, não sei. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ser uma geração de esperança, de que essa esperança vai ser uma realidade. Existe um texto fantástico que eu gosto, que encontra-se em Isaías 25:9. É um texto que o grupo de pessoas vai dizer, eu acredito que vão dizer, e acredito que cada um de nós irá dizer, quando vermos Jesus no céu, e vamos dizer em alta voz, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e a Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Em Salmos 50, verso 3, o salmista diz-nos, virá o nosso Deus e não se calará, adiante dele um fogo irá consumido e haverá grande tormenta ao redor dele. Virá o nosso Deus, ele não se calará. Esta é a realidade. Esta era a esperança, além de uma esperança, era a certeza de que Jesus iria voltar. E fico admirado quando Jesus se encontra com as irmãs de Lázaro. E a forma como elas já acreditavam na segunda vinda. Ainda Jesus não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, mas ela já apontava para a segunda vinda de Jesus. Porque quando fala, tu crees que o teu irmão vai ressuscitar? Sim, eu acredito que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aquelas pessoas já acreditavam que Jesus iria voltar e exterminar com a dor, com a morte e com o pecado. E as palavras de Jesus são fantásticas em João 14, quando diz, eu vou preparar-vos um lugar. Havia uma música, quando eu era mais pequeno, que dizia, há lugar para todos. Sim, na família de Deus há lugar para todos. Há lugar para ti, há lugar para mim, há lugar para o teu vizinho, há lugar para a tua sogra. Há lugar para todos. Para todos mesmo. Porque Deus, e nós quando olhamos para a cidade e as dimensões da cidade, vamos ficar admirados e há lugar para todos. A minha mãe tinha uma expressão muito interessante, eu quero lá estar, nem que as portas fechem atrás de mim, mas eu quero lá estar dentro. Eu adaptei essa expressão. Eu quero lá estar dentro, nem que eu esteja em cima de alguém, mas eu quero estar lá dentro. Porque esta é a esperança de vivermos num mundo completamente diferente de que eu conheci desde que nasci. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu vos preparar um lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Para onde eu estiver,
esteja o Samuel, o John e a Lucy, o irmão Horácio, cada um de vós esteja onde eu estiver. Esse é o desejo de Deus. No livro de Apocalipse, esta ideia da urgência se repete. Apocalipse 22:7 diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12 diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. E no versículo 20, volta a repetir: certamente cedo venho. Quão cedo é cedo? Nós hoje vivemos numa era de tecnologia, vivemos num mundo do Instagram, em que tudo que não seja instantâneo é lento. Não é? Se o vídeo que estamos a ver demora mais que... Espero que as pessoas consigam ver mais que 2 minutos. Mas se for mais longo, as pessoas já... Até a pregação de um pastor, se for mais de uma certa hora, já... Mas Deus diz que é cedo, cedo vem. Nós, como adventistas, nós já pregamos esta mensagem há mais de 160 anos, que Jesus está quase a voltar. É verdade que durante este tempo, alguns desanimados, alguns perdem o senso da urgência da segunda vinda. Porque entramos numa rotina. Eu já ouço que Jesus vai voltar há 41 anos. Nós esperamos por Jesus uma vida. Mas este senso de urgência, esta esperança deve permear todos os aspectos da nossa vida espiritual. Cada dia eu devo acordar. É verdade que alguns não são muito matinais ao acordar, não é? Mas devemos acordar com a alegria de pensar que já falta menos um dia para Jesus voltar. Quantas vezes nós pensamos na vinda de Jesus ao longo do dia de trabalho? Quantas vezes nós sonhamos com uma nova casa, um novo céu e uma nova terra? E agora, quantas vezes é que nós pensamos nos nossos problemas atuais? Quantas vezes é que pensamos com o colega que nos chateou o dia todo? Convido os irmãos a abrirem em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Isto está a acontecer hoje, meus queridos irmãos. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Será que tudo continua como desde o princípio da criação? Não. Já houve um dilúvio, já houve 1001 coisas diferentes desde o princípio da criação. No versículo 8 e 9 diz-nos: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isto mostra que Deus está fora do tempo. Quando Deus diz cedo venho, para Ele é cedo. Para nós que estamos aqui, temos um conceito diferente de cedo, não é? Porque nós estamos dentro do tempo. E o versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir o quê? A sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês. Ele é paciente para comigo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o objetivo de Deus nesta espera? Ele quer salvar alguns ou quer salvar todos? Quer salvar todos. Ele nem pensa em perder alguns. Ele não pensa em perder alguns. Às vezes, quando falamos nos planos, se olhamos para os efeitos colaterais, alguns. Mas Deus não pensa nisso. Ele quer salvar todos. Mas enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus, sabendo que esta é uma realidade, uma promessa de Deus, Ele nos convida a algo. O versículo 11, 12 e depois o 14 diz o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. E o versículo 14: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Quando eu olho para estas palavras, vivam de maneira santa e piedosa,
parece que o trabalho é árduo. Porque quando a gente se foca em nós próprios, a gente vai achar sempre que é o trabalho árduo. A gente vai olhar para aquelas pedras que é difíceis de trabalhar, não é? O escultor, o que é que o escultor faz com a pedra? Está ali, está. Dói. A pedra não tem sentimentos, mas se eu fosse a pedra, doía. Mas no final, o que é que vai se tornar? Uma bela escultura. Muitas vezes eu sinto que eu sou uma pedra difícil de tratar, mas Deus pacientemente está lá a trabalhar comigo. Mas quando o meu foco deixa de ser eu mesmo e passa a ser em Cristo, eu posso ter a esperança de Deus concluir a boa obra que começou em nós, como diz Filipenses. Por isso que este tempo de aguardar a vinda de Jesus não é um tempo para ficarmos assim, de braços cruzados, de que a espera venha e a gente fique. Nós temos que trabalhar com Cristo para que a nossa imagem desapareça e a imagem de Cristo Jesus possa ser colocada em cada um de nós. Convido os irmãos também a abrir o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39. Diz-nos o seguinte, Hebreus capítulo 10, verso 35 a 39. Diz o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Confiança em Deus, não é? Vocês precisam de preservar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Fantástico o que o apóstolo Paulo diz. Ele está a dizer a cada um de vós, imaginem o apóstolo Paulo a dizer aqui, a pregar para vocês, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem, meus queridos irmãos. Nós somos daqueles que creem e amam a vinda de Jesus. E aqueles que creem e amam a vinda de Jesus serão salvos. A atual deteriorização das condições mundiais deve-nos despertar-nos a necessidade de proclamar a mensagem. Romanos 13:11 diz: é tempo de despertarmos do nosso sono. Porquê? Porque a nossa redenção está cada vez mais próxima. Está mais próxima do que ontem, meus queridos irmãos. Hoje está mais próxima. Sabem uma coisa? Amanhã está mais próxima. Então há a minha necessidade deste revivimento na minha vida, de eu despertar, de eu abrir os olhos e fazer um diagnóstico. Com a ajuda de Deus, fazer um diagnóstico à minha vida. E há uma necessidade urgente de estarmos preparados e proclamarmos a mensagem dos 3 anjos. Alguns podem achar que estas mensagens são politicamente incorretas, que não é aconselhável pregá-las, mas são mensagens que o Senhor deixou na Bíblia. São as mensagens mais importantes, as quais nos foram dadas para partilhar. São a nossa teologia, a missão e a razão de ser desta maravilhosa igreja. Da Igreja Remanescente de Deus. Diz-nos o Espírito Santo no volume 9 dos Testemunhos para a Igreja o seguinte: de forma especial, os adventistas do 7º dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação das primeiras, segunda e terceira mensagens angélicas. Não há nenhuma obra de tão grande importância. Não devem permitir que nenhuma outra coisa lhe absorva a atenção. Este deve ser o nosso foco, de proclamar a mensagem. Nós temos um tesouro. Reparem, o que é que aquele homem fez quando descobriu um tesouro naquela terra? Vendeu tudo o que tinha, comprou aquela terra por causa daquela pérola. Nós temos um tesouro fantástico, uma mensagem fantástica, uma mensagem tão bela, de várias áreas. Mas a mensagem de que Jesus está quase a voltar, que Jesus o ama e quer salvar, é a melhor mensagem que eu posso partilhar a alguém que está a perecer. Sabem qual é a coisa que eu não quero ouvir? É alguém chegar ao pé de mim e dizer: tu sabias e não me contaste. Olha o impacto que isto é, estas palavras. Samuel, tu, ainda por cima sendo pastor,
Sabias desta notícia e não me contaste. Estas três mensagens, será o apelo final de Deus a este mundo para que se prepare para encontrar com Jesus. Este é o futuro empolgante para o qual estamos a ser capacitados e preparados e equipados para terminar a grande obra de Deus, ao proclamarmos estas mensagens poderosas. Se confiarmos totalmente em Jesus e no poder do Espírito Santo, é que seremos capazes de realizar alguma coisa. Nós, para nós próprios, somos incapazes. Sentimos pequeninos. Somos como Moisés: Senhor, envia outro menos a mim. Ou como Jeremias, não passe de uma criança. Se Deus é capaz de utilizar uma vara para fazer grandes milagres, imagina o que é capaz de fazer contigo. Se Deus é capaz de fazer grandes coisas usando objetos normais, imagina um filho dele que se dispõe ao seu serviço. Quando eu digo ao Senhor: eis-me aqui, usa-me, Deus vai operar através de nós de um modo poderoso para alcançar o mundo inteiro com a sua mensagem para estes últimos dias. Precisamos de nos apoiar completamente na graça de Cristo, na sua confiança, na sua justiça. Precisamos ser fiéis a este apelo missionário. Porque aguardar a vinda de Jesus não é ficar parado, é sair, é proclamar a mensagem, é ser um testemunho vivo para aqueles que nos rodeiam. 2 Pedro 3, 10 a 12, aí fala como será a vinda do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versos 10 a 12, não é? O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. A vinda do Senhor será como o ladrão. Eu costumo dizer: qual é o pior dia para Jesus voltar? Muitos dizem: é o sábado, porque a Bíblia diz: orai para que a vossa fuga não seja no sábado nem no inverno. Mas o pior dia para Jesus voltar é o dia em que eu não estou preparado. Pergunta sincera, ninguém precisa me responder. Se Jesus viesse hoje, estaríamos preparados? Cabe cada um para a nossa reflexão. O Senhor virá, isso é certo. Virá como um ladrão porque nós não estamos à espera. Como adventista do sétimo dia, será que realmente estou a guardar fielmente o novo céu e a nova terra? Será que estou a defender firmemente a verdade bíblica do Senhor e a proclamação de Deus ao espalhar a mensagem dos 3 anjos? Será que a minha fidelidade a Deus é conhecida por todos aqueles que entram em contato connosco? Será que o meu vizinho sabe que eu sou adventista? Será que o meu colega sabe que eu sou adventista, que eu guardo o sábado? Já contei aqui, não sei se contei, mas eu lembro que quando era criança eu tinha vergonha. Eu vinha do sábado todo bonito, não usava gravata, era um momento feliz na minha vida. Mas eu vinha da igreja de Corroios, que era em Quinta de São Nicolau, é lá em cima, eu vinha sempre a pé. Os meus pais ainda não tinham carro. E quando chegava a uma zona que eu vinha aos meus colegas, eu dava uma volta para entrar em casa, para não ser visto. Porquê? É verdade que era uma criança. Mas será que hoje eu também faço esse tipo de coisas? Será que eu me escondo? Não tínhamos vergonha de mostrar quem nós somos, de sermos testemunhas de Jesus. Ele chama-nos hoje para sermos fiéis testemunhas. No mundo secular, no mundo materialista, no mundo pós-moderno. Porque um dia em breve nós estaremos a olhar para o céu e vamos ver uma pequena nuvem escura, com cerca de metade do tamanho de um punho de um homem. Ela ficará cada vez maior e mais brilhante e mais luminosa. Todo o céu derramado para este clímax da história da Terra. Todos o verão ao mesmo tempo e através do milagre do céu. E ali, sentado no meio de milhões de anjos, estará aquele
por quem nós temos aguardado. Não o humilde cordeiro, quebrantado, não o sumo sacerdote, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, o nosso Redentor, o nosso Criador, Jesus Cristo. E olharemos para cima e diremos aquele texto de Isaías 25:9. Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Deus prometeu conceder-nos o seu poder para finalizarmos a sua obra nesta terra. É interessante que o texto de Pedro diz, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. Parece que eu posso apressar a sua vinda. Já viram? Se eu começar a produzir os frutos que Deus deseja que eu produza na minha vida, começarmos como igreja a cumprirmos com a missão, eu posso apressar a sua vinda. Quão desejosos estamos de ver Jesus voltar? Quão rápido eu quero voltar a ver Jesus? É o mesmo sentimento, devemos ter um maior sentimento do que quando ficamos 2 ou 3 dias sem abraçarmos os nossos filhos. E para quem tem filhos pequenos, eu quero abraçar o meu Jesus. Queres tu abraçar o teu Jesus? Dediquemos a nossa vida, as nossas energias, os nossos talentos, os nossos recursos e tempo para terminarmos a obra de Deus, a fim de que possamos ganhar o maior número possível de pessoas, tudo pelo meio do poder de Cristo, e irmos para o lar. Sabem que nós, quando olhamos para... Sempre no final do ano a gente olha para planos de ação, para 1001 coisas, grandes atividades, espetáculos, projetos, e temos, e é verdade que para o ano temos bastantes atividades, bastantes projetos a nível nacional. Mas sabem o que é importante para o projeto funcionar? Para além do poder do Espírito Santo, é o envolvimento de todos nós. Deus precisa de ti. Deus precisa de todos nós. A mensagem da manhã tem como título, Deus não tem outras mãos senão as tuas. Eu gostei dessa mensagem. Deus não tem outras mãos senão as tuas. Deus precisa de ti. Deus precisa de cada um de nós. Que nós possamos estar unidos no mesmo propósito, que é nos preparar para a breve volta de Jesus. Tu queres lá estar? Eu quero lá estar. Eu quero que a minha família lá esteja. Eu quero que tu e a tua família lá estejam. Nós não podemos descansar enquanto não vemos a nossa família dentro do aprisco do Senhor. Enquanto não vemos pessoas que já estiveram aqui voltar ao aprisco do Senhor. Enquanto não vemos muitas almas dentro do aprisco do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor dê-te a porção dobrada do Santo Espírito para seres uma testemunha de Cristo. O Senhor quer te utilizar. Esta mensagem é tão espetacular. O Senhor quer te utilizar. E no final de um dia de trabalho, quando chegas a casa, cansativo, mas sentes que foste utilizado por Deus, sentes que pudeste partilhar a tua palavra, tu até podes descansar na tua cama e dizer: estou completamente arrebentado. Dói-me as costas, dói-me os ossos, dói-me tudo e mais alguma coisa. Mas eu hoje falei de Jesus a alguém. Que Deus abençoe a sua igreja, Deus fortaleça. E que nós possamos ser uma geração de esperança. Possamos ser nós a geração que vai ver Jesus voltar. Que Deus te abençoe, meus queridos irmãos. Neste momento, nós teremos um segundo